Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e remotamente. Solicito aos senhores os vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Desculpa, senhor presidente, prometo que eu vou começar a aprender mais o horário aqui. A minha mensagem é para passar uma mensagem de condolência para a família do seu Hereditário Topanotti, um morador aqui da Minas Brasil, de quase toda a vida dele, mais de 80 anos, nasceu lá na minha região. Certo? Atendido plano, vereador. Muito obrigado. Mateus capítulo 7, versículos do 2 ao 3. Não julgues para não seres julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Solicito agora que faça a leitura das matérias. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, número PL/2025, de autoria do vereador Obadias Benoni. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE/17/25 e PE/18/25, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL/21/2025, de autoria do vereador Ademir Honorato. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL/22/25, de autoria do vereador Luiz Fontana. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL/23/25, de autoria do vereador Márcio Darós. Indicação de número 206/2025, vereador Nicola Hilário Martins. Indicação de número 207/2025 e 2028, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 209/2025, autora Gorete Mendes Corrêa Baroli. Requerimento de número 260 e a 262, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 263, autor Valdeci Bittencourt. Requerimento de número 264/2025, 265/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 266 e 268, de autor diversos vereadores. Terminado o expediente. Justificativa de ausência. Número 83/2025. Justifico a ausência do vereador Marcos Soares Machado, conforme o artigo 99, a linha C das sessões. Comissões permanentes de Justiça e Redação, Educação, Esporte, Turismo e Cultura, Saúde e Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência, do dia 28 do mês de abril de 2025. Sessão plenária do dia 28 do mês de abril de 2025. Criciúma, 28 de abril de 2025, Marcos Soares Machado. Portaria de número 67/2025. Presidente da Câmara Municipal de Criciúma, no uso de sua atribuição e de acordo com o artigo 30 do artigo 98 do Regimento Interno, do artigo 17 da Resolução, resolve nomear os vereadores Obadias Benoni da Silva, Giovana Vito Mondardo, Marcos Soares Machado, Antônio Manuel, Valmir D'Agostin, Neri Xavier dos Santos, Aldinei João Potelec, Gorete Corrêa Boaroli, para compor o Conselho de Ética do Decoro Parlamentar, revogar a portaria número 043/2003, de 30 de março de 2003. Câmara Municipal de Criciúma, 22 de abril de 2025. Presidente Márcio Darós da Luz, diretor-geral Soares de Bem Amorim. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel. A minha questão de ordem é com base no artigo 161 do regimento, em parágrafo único, para o envio do requerimento 262 à Comissão de Fiscalização. E dois. Atendido de plano, vereador. Terminado o expediente, passamos para o horário político, conforme sorteio os vereadores do PL. Vereador Ademir José Honorato.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e que nos assiste aqui em casa. Eu vim hoje aqui dar vez também e voz até aquilo que eu já falei, mas só para repetir. 20 dias atrás, quando o governador esteve aqui, ele deixou em média de 50 milhões para o nosso município, em várias coisas e projetos, até já agradeci alguns, e vamos continuar fazendo isso, né? Logicamente, o prefeito colocou, fez o pedido, e a gente tem que ser grato também, né? Então, na saúde, como para as consultas e exames, que deixou aqueles 9 milhões, então a gente quer, logicamente, já falei, são mais de 70, 80 mil procedimentos que tem que ser feito pela frente, entre consultas e tudo mais. Então a gente já agradeceu ao governador, ao Wagner de ter aceito, logicamente, e, se eu não me engano, amanhã tem já um convite aqui para feito o ato de liberação de 2 milhões de reais para mutirão de exames e consultas. Então, ou seja, é o dinheiro sendo bem usado, é o dinheiro do governo do Estado, que, logicamente, vai amanhã, às 18 horas, no Paço Municipal, né, será feito o ato para dar encaminhamentos nessas consultas, né? Ou seja, esses 9 milhões, se for meio rápido assim, se conseguir as contratações, acredito que ela vai dar conta de tirar todo mundo, toda a população que está esperando um exame, uma consulta, que está ali, porque daí é procedimento do Estado, o município não pode fazer, então está aqui agora a oportunidade. O dinheiro está aí, tem que usar, bem usado o dinheiro, rápido e o quanto antes, para tirar essas pessoas da fila, né? Todos os dias, com certeza, os vereadores aqui também recebem ligações de amigos, de parentes, de vizinhos, eleitores, até de estranhos também, que estão lá na fila há 1 ano, 2 anos, tem exames e consultas que estão há mais de 4 anos ali, né? Então, ou seja, essa é a oportunidade de o município de Criciúma dizer assim, zerar, mas só que o município tem que ser grato ao Estado também. O governador veio aqui e liberou 9 milhões, e eu vi aqui no documento, cita Criciúma de Felipe Futuro, ótimo, tudo certo, mas eu não vi nenhum toquezinho dizendo assim, agradecendo logicamente desses 2 milhões do governo do Estado, que ele mandou para fazer esses exames e consultas. Então, quando o problema tem, ele diz, não, é o governo do Estado, é o governo do Estado. Aí, quando o governo do Estado manda, o recurso não diz. Vereador Potenec, não sei se o senhor tem esse problema também, com amigos seus também. Então, é isso aí, presidente Amaral, a gente quer que dê vez e voz, sim, mas né, tudo bem que o dinheiro do governador, ele está dizendo assim, ele não está pedindo para ninguém, né, ele está fazendo a obrigação dele de transferir o dinheiro que é nosso, né? E, logicamente, se o município faz a propaganda de si próprio, né, com o dinheiro que é nosso, mas alheio à conta, no caso, estadual e municipal, também deve ser dado o respeito e falado também, né? Espero que, pelo menos amanhã, não está no convite aqui, né? Mas que amanhã realmente esteja lá colocado e dado também o agradecimento ao governador. E a nossa bancada do PL estamos de olho. Né, vereador Nicolas? Um abraço, até mais. Presidente Amaral. Com o uso da palavra, o vereador do PL, Juarez de Jesus. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste aqui de forma presencial e através das redes sociais. Presidente, hoje nós estaríamos votando no projeto PL número 11/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas dependências das salas de aulas dos centros de educação infantil e escolas de educação básica da rede pública municipal de ensino. Eu estive conversando com o líder de governo, ele comentou sobre a condição do impacto financeiro e comentou, Juarez, quem sabe tu pede um adiamento e a gente constrói. Eu disse, não tem problema. Eu queria já, de antemão, já avisar cada um dos colegas que a gente vai pedir o adiamento dessa proposta, desse projeto de lei, até porque a função do vereador é legislar. Minha função aqui na casa não é criar impacto financeiro. E eu conversei com o presidente Márcio e ele foi muito tranquilo e eu fico muito feliz com a condição do Márcio em realmente ajudar os vereadores nessa condição. E o Márcio, não, Juarez, beleza, tu pede adiamento e a casa vai fornecer um técnico para que faça esse
impacto financeiro para que a gente possa anexar ao projeto. Então, depois eu vou pedir uma questão de ordem, Patrícia, e eu quero ver essa condição, se eu consigo adiar por 30 dias essa proposta. Outra situação que eu trago na tribuna é o gabinete itinerante. Na última terça-feira eu vim aqui, critiquei porque não me convidaram, mas a ação é perfeita. Hoje foi lá, eu chamo de Grande Ana Maria, atende Nossa Senhora da Salete, Girassóis, 1001, Cristo Redentor, Vida Nova e o próprio Ana Maria. E foi muito legal tu ver o prefeito sentado conversando com os presidentes de bairro, ouvindo as demandas reais, demandas, gargalos da região, gargalos que a gente está discutindo há muito tempo em audiências públicas, da questão de mobilidade, e questões simples, de boca de lobo, que talvez isso a gente não precisaria mais estar discutindo, né? Se tivesse uma zeladoria, essas questões de tampa de boca de lobo, essas questões aí, acredito que não deveria, mas infelizmente ainda acontece. Agora, tem que enaltecer sim essa condição, o gabinete é perfeito. E eu lembro que a vereadora Tati, que foi quem iniciou isso aqui em Criciúma e foi referência, mas o vereador, é difícil para o vereador essa questão do gabinete itinerante. Amaral? O vereador tem o tempo do vereador Nicolas. Obrigado, vereador Nicolas. 3 minutos e meio, vereador. Essa questão do vereador, do gabinete itinerante, ela é um pouquinho difícil, porque o vereador, ele não tem caneta. O vereador, ele legisla, representa e fiscaliza. Então, quando tu vai lá e faz um gabinete itinerante, lógico, tu ouve as pessoas, mas muitas das vezes tu acaba frustrando as pessoas, porque tu encaminha para o governo e o governo acaba não realizando. Agora, tu levar o prefeito ouvir, ele sim tem condições reais de chamar os secretários, de chamar os responsáveis e falar assim, ó, vai lá e faz. Ele tem. O vereador não tem. Tem uma parte, claro. Vereador Juarez, eu gostei muito da ideia. Hoje eu fiz questão de participar para entender como estava. Faço algumas sugestões ao governo. A primeira delas é não fazer num espaço tão aberto como foi hoje, até porque hoje estava ventando bastante, estava frio lá no espaço. Tinham pessoas que queriam participar, mas eu via que chegava e ia embora porque estava muito frio. Quem sabe fazer num espaço fechado, no centro comunitário lá do Ana Maria, que é tão bem organizado, e quem sabe até fazer no sábado de manhã, também tem essa possibilidade, para a população participar. Hoje a gente viu lá os presidentes de bairro, mas não tinha população, o povo participando diretamente. Eu acho que no sábado de manhã ia ser interessante. Fica como uma sugestão para o governo aprimorar esse projeto. Perfeito, vereador Nicolas. E o sentimento assim, de estar presenciando uma reunião do prefeito com os secretários para te ver como é que é a dinâmica, como é que acontece as cobranças, a conversa ali com os secretários. Esse modelo levar realmente para um espaço fechado, onde a comunidade participe, porque realmente faltou a participação da comunidade, mas como exigir a participação da comunidade numa segunda-feira pela manhã? Fica difícil mesmo. Então, realmente seria uma boa sugestão de fazer esse gabinete num sábado pela manhã, convocando a comunidade num espaço amplo. Hoje estava muito frio e, de repente, olha, se tivesse chovido, teria que ter um local para abrigar. Então, realmente é muito válida, vereador Nicolas, essa sua sugestão. Mais uma vez, parabéns para o governo nesse sentido. Obrigado, presidente. Com o uso da palavra, o vereador Luiz Carlos Fontana. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, presidente, colegas vereadores e a todos os cidadãos criciumenses. Hoje eu venho aqui fazer um breve resumo da audiência pública de semana passada sobre o empreendimento Santa Vita. Foi muito boa, foi muito produtiva, já que eu gostaria de agradecer os meus colegas vereadores que participaram. Foi bem importante a participação de todos.
Conseguimos, né, levantar 7 questionamentos que foram importantes, então agradeço a todo mundo que participou, a população participou, nós vimos aqui o quanto a população está indignada, então foi muito importante ouvir as pessoas que estão sendo prejudicadas, outras pessoas envolvidas, a Defesa Civil, a Vigilância, também tivemos aqui outros sócios, né, pessoas que estão do outro lado do empreendimento, né, que foram lesadas, e também descobrimos muitas pessoas que também estão com, não dívidas, né, mas podemos dizer assim, com problemas com o Pacto Empreendedora, né? Temos empresas, sábado, domingo, encontrei pessoas assim, eu também, eu fiz um trabalho lá e não me pagaram, a parte elétrica não me pagaram, a parte de escavação não me pagaram, então é muito pior do que a gente imagina. Então esse problema é algo que a gente precisa, né, tentar ter uma solução. Nós estamos aqui na Câmara para auxiliar, mas a gente sabe que é um processo judicial muito longo, porém a gente não pode prejudicar a população. Como vimos aqui semana passada, tem moradores que não conseguem dormir por causa que as placas batem, tem morador que não consegue abrir a sua janela porque tem sapos que pulam na casa deles, carrapatos. Então é preocupante. Claro que a gente levantou alguns questionamentos, principalmente a questão da drenagem. Até conversando com o pessoal da Defesa Civil, nós temos que entender que também não é simplesmente ali tirar água, que se tirar totalmente a água e depois fechar, pode também ter problemas nas calçadas que já estão acontecendo. Então, por isso que a gente vai fazer vários questionamentos que foram levantados pelos vereadores, né? Botei em conjunto dos requerimentos de hoje, e um deles é em relação a isso também. Nós vamos fazer um estudo pensando que na estrutura que tem naquela rua, né, do empreendimento, que isso daí também pode ser prejudicado a longo prazo. Mas também tivemos notícias boas, né? Tem empresas que estão se oferecendo para fazer a drenagem e o fechamento do buraco de forma até de graça. Isso é bom para ver como a população de Criciúma sabe que é um problema, e os empresários também estão querendo auxiliar a Prefeitura de Criciúma, a cidade de Criciúma. Então, teremos aí, né, esperamos que tenhamos desdobramentos importantes. Queremos também saber todas as pessoas envolvidas, né, os nomes, os detalhes, porque não adianta culpar só 2, 3 pessoas, sendo que são dezenas de pessoas envolvidas. E principalmente o Hospital São José, que o Hospital São José é um parceiro do negócio, né? Ele não é o culpado, então o culpado principal, ele também faz parte do projeto, então as pessoas acabam achando que aquilo ali é do Hospital São José, e não é. É uma parceria do hospital com uma empresa. Então saímos contentes de que a população entende que a parte da prefeitura está sendo feita, né? É um problema agora judicial, e esperamos que nas próximas semanas o Poder Judiciário dê um norte e consiga resolver esse problema principal, que é o quê? Tirar a água dali, drenar aquela água e, se possível, fechar aquele buraco que vai ficar. O restante, todo o que vai ser feito ali, aí é um outro problema, um problema mais problema que foge, né, da nossa esfera, um problema mais difícil de resolver. Então, a questão sanitária e o que está incomodando os moradores, isso é importante. E já vimos que hoje eles pregaram as placas e possivelmente não vai mais bater. Isso já é um bom sinal de que eles também estão se movimentando. Então, foi muito boa essa audiência. Fazer uso da fala, o vereador Obadias Benoni. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Com a fala, o vereador Aldinei Potelec. É você mesmo. Dispõe do seu tempo, mais os 3 minutos e meio do vereador Obadias Benoni. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu tenho alguns assuntos aqui, antes de mais nada, agradecer ao vereador Obadias por ceder o seu tempo, vereador. Eu tenho alguns assuntos para tratar aqui nessa tribuna. Primeiro, falar do evento que aconteceu na semana passada, o Empreende SC, o evento que aconteceu na quinta e na sexta-feira, organizado ali pelo Fernando Sabino, um araranguaense, né, lá de Araranguá, mas que escolheu e viu na cidade de Criciúma um potencial para realizar o evento do Empreende SC. Esse é o 3º ano do Empreende SC que acontece aqui na cidade de Criciúma, e esse evento ele já se consolidou, vereadores, como o maior evento de empreendedorismo e de inovação do sul catarinense e entre as 2 principais capitais do sul. O Empreende SC, só para os amigos terem ciência, nós tivemos mais de 80 palestrantes, mais de 2.000 pessoas estiveram participando assiduamente o dia todo
tanto na quinta quanto na sexta-feira, de diversas palestras. Foram 4 palcos de discussão, trazendo muito conteúdo, trazendo muita informação, especialmente para os empreendedores que estavam ali participando do evento, né? Foram mais de 70 expositores e também, como eu falei, mais de 2.000 pessoas participando. Dessas 2.000 pessoas participando, nobres colegas vereadores, 60% são pessoas da região e 40% são pessoas que vêm de fora não só da região sul, como vêm de fora do estado de Santa Catarina participar desses eventos, por entenderem que o evento ele proporciona conteúdo de qualidade para ajudar os empreendedores nos seus negócios, no seu dia a dia. Então a gente precisa fazer referência, né, e agradecer ao Fernando Sabino por ter escolhido a cidade de Criciúma para realizar esse evento do Empreende SC, que com certeza fortalece não só a nossa economia, movimenta toda a rede hoteleira, movimenta bares, restaurantes, mas também ajuda os nossos empreendedores. Um outro assunto, nós acabamos de receber aqui os moradores e representantes do loteamento Elisa, bairro São Sebastião, com 2 pautas que é de conhecimento aqui dessa casa. Uma delas é a questão do telesaúde. Ainda existe, embora haja um esforço, né, presidente Amaral, do secretário David de procurar dar um atendimento, de procurar resolver a questão do telesaúde, mas ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade, especialmente as pessoas de mais de idade, que têm dificuldade na hora de marcar uma consulta através do telesaúde, na hora de marcar uma consulta médica, na hora de marcar uma consulta odontológica, tem dificuldade de trabalhar com a questão do WhatsApp, do uso da tecnologia. A gente sabe que o telesaúde é algo que, de repente, ele veio com o objetivo de ajudar, e eu não acredito que retorne isso, né, que volte atrás. Pelo contrário, acho que o grande objetivo é trabalhar para que ele seja melhorado cada vez mais, para que possa atender melhor o cidadão. Mas tem pessoas que têm dificuldade e a gente precisa estar atento a isso, precisa, né, o vereador líder do governo, inclusive, se comprometeu com os moradores lá para conversar com o secretário David, pedir uma atenção especial ali para o pessoal que necessita da utilização do telesaúde, para que seja melhor, de mais fácil acesso, de mais fácil compreensão na hora de marcar uma consulta. E o outro assunto que eles trouxeram na pauta também foi a pavimentação das ruas do loteamento Elisa, né? Essa pavimentação já foi licitada, foi feito o projeto, foi licitado, está paralisada, inclusive começaram-se as obras, mas está paralisada por uma questão da CP do Carvão. O doutor Dermerval esteve aqui há um mês atrás, falava de toda essa problemática que é a CP do Carvão, e infelizmente, né, não sei se por azar do pessoal do loteamento Elisa, acabaram tendo as obras lá paralisadas por conta da CP do Carvão. Eu conversei com o secretário de obras, o secretário Cláudio, hoje pela manhã. O secretário me disse que o que estava pendente ainda era uma licença de um local onde seria depositado aquele rejeito lá que iria ser retirado. Ele disse que acredita que essa semana conseguiria resolver, né, vereador Neri, essa questão da licença, para que efetivamente possa se dar continuidade às obras ali do loteamento, da pavimentação das ruas do loteamento Elisa, e assim acabar de uma vez com todas com aquela situação ali que já se arrasta por algum tempo. E o último assunto, senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu preciso aqui fazer um agradecimento. Existe aquele momento de você pedir e existe o momento de você agradecer. Eu tive a grata satisfação de poder hoje fazer uma reunião com a diretoria do Hospital São José e anunciar, né, um valor, um recurso de emenda parlamentar de R$150 mil, que o deputado Jorge Gueto, o deputado federal Jorge Gueto, do meu partido, eu estive há 15 dias lá em Brasília, e um dos assuntos que me levou foi justamente a questão da saúde da nossa cidade, e o deputado, na última semana, me deu essa incumbência de poder anunciar ao Hospital São José um valor de R$150 mil de recursos para custeio do Hospital São José. É um valor ainda pequeno, se a gente, é fato, mas
a gente tem essa alegria de poder anunciar e agradecer ao deputado Jorge Guetti por poder ter encaminhado esse recurso para o Hospital São José. Vem mais recursos aí, lá na frente a gente vai falar para quais as outras áreas que também vêm. Obrigado, presidente, obrigado mais uma vez, o vereador Obadias, por ter cedido o seu tempo. Para fazer o uso da palavra, a vereadora do PCdoB, Giovana Vitor Mondardo, dispõe de 3 minutos e meio. Declina? Fazer uso da palavra, o vereador do PSDB, Daniel Virtuoso Cipriano. Para fazer uso da palavra, a vereadora Gorete Mendes Boroli. Declina. Luiz Manuel Alexandre Neto. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostino, PP. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, o público que nos acompanha esta noite, que bom estar aqui, mais uma vez, trazer também notícias positivas para a nossa cidade. Fizemos na última quarta-feira a comissão de obras, juntamente com o vereador Neri, vereador Daniel, vereador Amaral, a visita à escola Amaro João Batista, lá na Vila Esperança. Uma escola que mais de 14 anos estava com problema a sua execução, teve uma intervenção do Ministério Público, é a segunda visita que já fizemos, e agora, com certeza, vereador Neri, vai ser uma obra que está praticamente concluída, uma obra de muita boa qualidade, onde vai poder acolher aproximadamente 500 alunos, e com isso é uma educação que cada vez transforma, e por isso está de parabéns o governo pela essa ação tão importante para a nossa cidade. Também quero me referir à audiência pública da última quinta-feira, coordenada pelo vereador Luiz Fontana, uma audiência de muito êxito. Parabéns, vereador, a participação de vários vereadores, da comunidade, público em geral, e dizer que realmente o que nós queremos é fazer com que aquilo, fazer pelo menos um paliativo para poder resolver aquele buraco que lá existe, eliminar aquela água e dar um destino adequado àquela obra. A gente sabe que a ação que está na justiça poderá levar 10, 20, 30, 40 anos, e quem sabe nem estaremos mais nós aqui para ver, de fato, essa obra acontecer. Então, uma audiência muito importante que foi realizada nesta casa, e por isso essa casa está de parabéns, trazer pautas muito importantes para a nossa cidade. Um outro assunto é o gabinete itinerante, onde o prefeito Vaguinho está usando o TBC, que nós tiramos a bunda da cadeira e realmente ouvir a comunidade, ver o que está acontecendo, e por isso o bairro Argentina, eu e o vereador Toninho, quantas vezes cobramos aqui a infraestrutura da Jairo Frank, do loteamento Bittencourt, e ele já está sendo efetivado. No dia de hoje, a empresa CETEP já estará com todo o seu equipamento e maquinário e fazendo que possa acontecer aquela pavimentação daquelas ruas. O vereador Juarez também fez alguns comentários aqui, e agora, então, está acontecendo. Então, quero parabenizar também, nesse momento, o prefeito Vaguinho e toda a sua equipe, que foram resolutivos e pontuais naquela ação. A Grande Próspera, recebendo esse gabinete itinerante, que muitas vezes pedimos aqui e agora está acontecendo. Então, é um momento de agradecer aquilo que está acontecendo em nossa cidade. Um abraço a todos. Vereador do PSD, vereador Antônio Manuel. Declina. Vereador Daniel Formentin, você dispõe de 7 minutos. Boa tarde, senhor presidente, cumprimento a mesa diretora, os meus pares, o público que nos assiste. Subo hoje muito rapidamente nessa tribuna, mas primeiramente quero aqui elogiar o nobre vereador Miri D'Agostino. Final de semana fiquei reflexivo sobre a comissão, né, do bairro Pinheirinho, né, a frente parlamentar. Acho que essa Câmara vai avançar bastante nas discussões. Então, eu quero saudar
a Vossa Excelência pela iniciativa e tenho certeza que essa frente parlamentar ela vai conseguir resolver e trazer alguns encaminhamentos para a cidade. Não tenho dúvida que o Pinheirinho ele mora no coração de todos os vereadores. Eu subo também hoje aqui nessa tribuna para elogiar o nosso governo Vaguinho e Salésio, o governo, o jeito do PSD em governar, que é ouvindo todos. Hoje fiquei muito feliz ali no Ana Maria, estive ali no gabinete itinerante. Esse gesto do prefeito se deslocar com a estrutura, com o secretariado, ouvir as demandas das comunidades, dos líderes comunitários, dos presidentes dos bairros, eu penso que isso é muito salutar e muito bom para a nossa cidade. Isso demonstra uma das marcas do nosso governo que eu já tenho percebido, que é a sensibilidade, que é o ouvir, é trazer uma resposta, é estar disposto a dialogar. E isso o Vaguinho ele tem mostrado, que é um governo, embora de continuidade, mas de muitas mudanças no perfil de governar. Esse foi o projeto que foi eleito e eu sinto que essa é uma das marcas do governo Vaguinho, essa sensibilidade. Eu também, hoje, o dia, ele começou cedinho. Eu estive hoje no hino nacional, ali na Escola Arruda, no Jardim Maristela, e pude perceber o quanto as nossas crianças, elas trazem para a gente esse olhar de esperança. Fiquei muito feliz em ver as crianças cantando o hino nacional, mas principalmente cantando o hino de Criciúma. As criancinhas ali de 5, 6 anos, e elas cantavam com fôlego. A vereadora Gorete é testemunha, o Miri, né? O nobre vereador Miri estava ali, e eu fiquei muito feliz. E me renovou aqueles sorrisos, embora era de manhã, as crianças querem dormir, e agora o inverno se aproxima, a gente sabe que é difícil para os pais, né? Deixarem as crianças em sala de aula, principalmente no inverno. Mas eu fiquei com esse sentimento de esperança, de que o mundo ele sempre pode melhorar. E dito isso, conversando com a nossa secretária, a Giovana, ela me relatou que a partir da primeira semana de maio, o governo fará as entregas dos uniformes escolares. A justificativa é que houve um contratempo nas questões ali de licitação, mas antes tarde do que nunca. Muito bom isso, né? E principalmente agora se aproximando o inverno, ainda a gente tem ainda o tempo hábil. E também, senhor presidente, eu subo aqui, senhor presidente, para elogiar, né, que na sexta-feira passada, a entrega do centro comunitário. A entrega do centro comunitário lá do bairro Colonial, um evento muito prestigiado por vários vereadores. Aqui eu cito o vereador Cipriano, Neto Gione, nosso vice-presidente Amaral Bittencourt, a vereadora o nosso presidente Márcio Darós estava presente, o Marcos Machado. Então eu fiquei muito feliz. Como é de conhecimento daquela comunidade e de toda a cidade de Criciúma, o prefeito já havia anunciado a construção de uma nova unidade de saúde, e ali naquele evento ele reforçou. Então eu fiquei muito feliz com a presença dos vereadores, das lideranças políticas. Agradecer ao nosso deputado Júlio Garcia, né, que destinou uma parte dos recursos para aquela obra que aquela comunidade tanto sonhava, que era a ampliação do centro comunitário, e concedo uma parte ao vereador Neto Gione. Obrigado pela parte, vereador. Parabenizar você que é daquele bairro, né? Uma demanda muito antiga, né? Que graças ao bom prefeito e eterno prefeito Clécio Salvário, agora com a conclusão do prefeito Vaguinho, conseguiu finalizar a obra.
uma obra muito importante para aquele bairro, você que é daquela comunidade, somos lá daquela região do Grande Rio Maina, uma obra importante que não só serve também para as demandas de associação de moradores, como festas e eventos, mas também ali serve para aniversários, até próprio velório que a comunidade costuma fazer ali. Parabéns pelaquela comunidade, ganha muito, nobre vereador, você de lá. E também quero agradecer a deputada Giovana, que na época nos cedeu e fez uma parceria com valor lá. Valor não importa, mas o que importa é que a obra saiu e você tem uma assinatura lá, que você lutou muito por aquilo ali também. Parabéns, vereador. Então, agradeço as palavras do vereador e subo também aqui nessa tribuna para elogiar o líder do PL, Ademir Honorato. Eu vejo que tem sido um grande articulador junto com o governo do Estado para trazer os recursos. Então, aqui, vereador, eu quero te parabenizar. Acho que é isso. A política se faz de união e sempre pensando no bem comum. Dito isso, senhor presidente, agradeço a compreensão de todos e tenho certeza que o nosso governo PSD aqui em Criciúma vai avançar cada vez mais. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Gorete Boroli. A minha questão de ordem, senhor presidente, é para que mande condolências à paróquia São Paulo Apóstolo pela perda desse final de semana do nosso querido padre Agenor Pedroso. Atendido de plano, vereadora. Questão de ordem cedida ao vereador Luiz Fontana. Presidente, eu gostaria de enviar condolências a Everaldo Natal, conhecido como Zado, que faleceu hoje à tarde. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, questão de ordem para pedir o adiamento da votação e discussão do projeto PL 11/2025 para a data do dia 2 de junho. Pedido de alteração da data do PL 11 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Vereador Márcio da Rosa declina. Vereador Amaral Bittencourt. Boa tarde, senhor presidente, público que nos assiste, público presente. Hoje é o dia de elogiar o pessoal do PL. Queremos parabenizar o vereador Juarez pela sua fala, sua conscientização, da mesma forma o vereador Nicolas, desse projeto do Wagner Espíndola, do mutirão de limpeza na cidade. No sábado foi feito no bairro Próspera, e está sendo uma continuidade lá no bairro Ana Maria, e o objetivo do governo não pode fazer num ambiente fechado, porque, por exemplo, Ana Maria é um bairro muito grande, então o objetivo é que todas as pessoas que passem, que participem e que vejam essa ação do nosso governo. Eu fui muito fã sempre do nosso secretário de governo, o Arleu da Silveira. O Arleu era um cara de postura, um cara que era sim, sim, não, não, e hoje eu estou super admirado do nosso líder de governo, o Tita Belloli, secretário de governo Tita Belloli. Nós tivemos uma reunião hoje com o Tita Belloli, com alguma reclamação nossa em relação ao secretário. O secretário ganha o dobro do que o vereador. E nós temos que ser atendidos de pronto, porque lá fora, a comunidade precisa de resposta. E nós temos que dar resposta lá fora para as pessoas que votaram em nós, que colocaram nós aqui nessa casa. Tá? Todos os vereadores que estão aqui estão buscando o melhor para aquelas pessoas que estão lá fora, as suas necessidades. E o Tita nos deu toda a autonomia do secretário que não atendeu o nosso telefone, que é para nós falar com o Tita, e eu vou falar, entendeu? Inclusive, secretário, não é só o da base também, os secretários também, os secretários que não são da base, somos todos vereadores.
os vereadores que não são da base são todos vereadores. O objetivo nosso aqui é um só, é trabalhar pela cidade. Então eu estou falando nesse tom aqui, porque às vezes a gente é amigo de um secretário, é colega de outro, mas aí tu liga, eles não te atendem, aí tu não quer fazer nenhum questionamento por causa da amizade, mas o bicho vai pegar. Ou atende, ou nós ligamos para o Vaguinho, ou nós ligamos para o Tita. A partir de hoje vai ser desta forma, porque lá fora o senhor Antônio, a dona Maria precisa de uma resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, aos senhores vereadores, ao nosso público presente e também o que nos assiste pelas redes sociais. A minha vida nessa tribuna aqui nessa noite é somente para agradecer. Por que agradecer? Eu sei que já foi citado aqui pelo presidente da comissão que faço parte, mas há um mês e meio atrás nós tivemos ali na escola Amaro João Batista, melhor, e a gente estava preocupado, porque a obra estava um pouco atrasada, e a gente voltou na quarta-feira com a comissão, novamente, e ficamos muito satisfeitos. Eu queria que soltasse algumas imagens ali, olha ali, ó, como é que está hoje a escola. Ficando bonita. Então era isso, gente. Assim, ó, nós estivemos ali com a comissão de obras e ficamos muito gratos, vereador, né, vereador Miri? A gente viu que não vamos colocar data aqui hoje, mas sabemos que dentro de aí uns 60, 90 dias a escola já está em condições de receber os alunos que estão lá na escola do São Defende, na antiga Caetano Ronque, e vai ser muito bom ali para nós. Uma escola que hoje tem 150 alunos e vai poder atender em média de 500 alunos. Aquela que não poderia deixar de agradecer a empresa Soicone, lá de Siderópolis, que é uma empresa séria, honesta, que trabalha com qualidade, e ficamos muito gratos. Acompanhou conosco também lá a nossa secretária Giovana Benedetti. Foi assim muito bom ver o andamento daquela obra que está praticamente, posso dizer hoje, 90% da obra concluída. Outra coisa que me chamou a atenção hoje, vereador Jesus, essa reunião que nosso prefeito fez hoje ali no gabinete itinerante. Eu achei muito linda a atitude do vereador por duas coisas, por dois motivos. Você veio aqui semana passada e criticou, mas hoje veio aqui agradecer. Eu acho que é isso. Porque o nosso governo ele está pronto para ouvir as demandas. E eu fico muito grato quando hoje pela manhã, naquele frio, na parte da manhã, foi feita uma reunião ali com todos os secretários, e depois dos secretários continuou com os presidentes do bairro daquela região. E ali foi colocado todas as demandas daquela região. E, inclusive, o excelentíssimo vereador Juarez faz parte do presidente do bairro, e ali também colocou as suas colocações. E eu quero dizer para vocês que o nosso prefeito, ele tem uma qualidade muito especial. Ele atende de uma forma que, às vezes, eu lido da casa. Nós ficamos devendo para ele, porque ele tem uma qualidade que muitos talvez não tenham, a forma que ele atende as pessoas. Eu estava notando depois, quando terminou a reunião, ele tinha que sair com pressa, mas começou a atender um, atender outro. Então, esse é o nosso governo, é o papel do nosso governo, de trabalhar. Outra coisa que eu achei muito interessante, vereador Ademir, você estava lá, quando ele disse que dia 6 de outubro as eleições passaram e as bandeiras foram baixadas. Nosso prefeito, nosso vice-prefeito não é vereador somente da base, ele é prefeito para os vereadores de Criciúma.
e para a população de Criciúma. Então, por isso que nós aqui temos que falar somente aquilo que é necessário falar. Então, fiquei muito grato quando ele se colocou à disposição nesta manhã. Outra coisa que eu quero reforçar também ao Potelec aqui, que faço parte da comunidade, quando recebemos uma comissão aqui, que já vem se arrastando há alguns dias, alguns anos melhor, a situação do Elisa 1 e Elisa 2, que é uma coisa que não é dos vereadores, que é uma coisa que não é do prefeito, mas a população tem direito de cobrar sim. E a gente teve junto com o nosso secretário Cláudio, com o João Paulo, temos trabalhando em cima disso, e eu creio que dentro de alguns dias, vereador Potelec, aquela obra vai ser reiniciada, em torno de 19 ruas que tem que ser feita ali, então é mais uma obra do nosso governo a ser realizada. Vereador Luiz Fontana, parabéns pela sua atitude, pelo trabalho que você fez aqui, já surtiu efeito. Já você colocou aqui hoje que as madeiras ali já estão sendo colocadas. Então, eu acho que cada audiência, cada palavra desses vereadores que vem aqui na tribuna, ela tem um respeito, sim. É por isso que nós somos vereador da Grande Criciúma. Eu não me curvo de sair daqui, lá no loteamento da vereadora Goretti, lá no loteamento do bairro que seja que tal, porque nós somos vereadores de Criciúma. Só teve 8 bairros que eu não ganhei voto. Os demais bairros eu ganhei. Então, lá nesse bairro que eu ganhei um voto, eu também tenho o direito de ir lá com a vereadora, tenho o direito de ir no meu voto, do meu bairro, a cada um dos vereadores. Então, a minha palavra aqui hoje é uma só: agradecer ao nosso prefeito Wagner Spindler, ao nosso vice-prefeito Salésio Lima, a todo o nosso secretariado de governo, que de uma forma ou de outra, esse governo aqui não pode reclamar. Cada vez que eu tenho ligado, eles têm me atendido. Eu estava conversando com o Juarez de Jesus na parte da manhã lá. Eu fico triste quando um intendente de uma intendência, ele passa numa rua e precisa, o vereador, colocar uma indicação de boca de lobo. Eu fui intendente por 4 anos na Santa Luzia e, olha, se teve 1 ou 2, o Paulo talvez pediu 1 ou 2, 3 vezes, o vereador tem que ter uma noção, o intendente tem que ter uma noção do trabalho para que vê as coisas acontecer. Pode falar, vereador. Boa parte, vereador. Com certeza. Esse gabinete itinerante na Próspera está provando por A mais B o que a gente já fala aqui há muito tempo, a necessidade de uma intendência na Próspera. Obrigado. Então, assim, então, e não precisa, eu acho que não precisa uma indicação de um vereador da casa colocar para que seja feita uma tampa de boca de lobo. Então, eu acho que está faltando, nós e o prefeito hoje foi muito enfático no que ele colocou. Aquele que não estiver aprovando, ele vai fazer o que tem que ser feito para a mudança e para a melhora da nossa grande cidade. Um forte abraço e uma boa semana para todos. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Beroni. Meu querido amigo presidente, meus cumprimentos, cumprimentar também os membros da mesa, os demais vereadores. A minha questão de ordem, senhor presidente, para que o senhor coloque em votação uma mensagem de congratulação, parabenizando pela passagem do aniversário de um importante casal do pastor Roberto, que é presidente da Assembleia de Deus, que completou mais um ano de vida na semana passada, e a esposa dele completa mais uma primavera, um ano de vida nessa semana. Então, é um casal que tem contribuído muito à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do nosso município de Criciúma, que seria muito interessante essa casa encaminhar uma mensagem de parabéns a este casal. Obrigado. Então, em votação, então, que essa casa encaminhe felicitações ao casal. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadores para que faça a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 260/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: 1. O município pretende realizar audiência pública regionalizada para a elaboração do Plano Plurianual
Se sim, quando? Se não, como será feita a consulta popular para a elaboração do projeto de lei? 2. O município pretende realizar audiências públicas regionalizadas para a elaboração da lei de diretriz orçamentária? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 261/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando quando será realizada a revisão de todos os acessos de cadeirantes das calçadas da Avenida Centenário. Haja vista, muitos estão em péssimo estado e dificultando demais as pessoas com mobilidade reduzida. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 206/2025, autor Nicola Hilário Martins. Instalação da passarela de travessia de pedestre na rodovia Luiz Rosso, nas proximidades da loja de Lupo, bairro Primeira Linha. Requerimento de número 263/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto para ser implantado o estacionamento rotativo nas imediações do Hospital São João Batista, em especial nas ruas Vital Brasil, em frente ao hospital, Rua Deputado Antônio Guglielmo Sobrinho, Rua João Sorato, ao lado da farmácia, e a Rua Esteve Júnior. Se existe planejamento, qual seria o prazo? E se não existe, há uma justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Valdeci Bittencourt, o Amaral. Bom, colegas vereadores, a finalidade desse requerimento, vocês aprovam se vocês acharem que devem aprovar. Esse requerimento ali no Hospital São João Batista, ali, não tem como estacionar um veículo. Tá? A iniciativa a principal objetivo do estacionamento rotativo também é conhecido como Zona Azul. Aumentar a rotatividade de veículos nas vagas de estacionamento, especialmente em áreas com grande concentração. A iniciativa desse requerimento é contribuir em áreas com alta concentração de hospitais, clínicas, facilitar o acesso de pacientes, idosos, pessoas com deficiência física e seus acompanhantes aos serviços de saúde, como hospital, clínica, farmácia, sem a necessidade de procurar por vagas disponíveis por muito tempo. Bom, ocorre que ali naquele espaço ali do Hospital São João Batista, todos nós passamos todos os dias ali, há uma reclamação muito grande de comerciantes. Ali tem mais de 30 clínicas, laboratórios, farmácia. Tem ali o Hospital São João Batista, que as pessoas vão no hospital para ver ali um de seus familiares não tem aonde estacionar o carro. Certo? E a responsabilidade de estacionamento para os funcionários que trabalham ali é da empresa. Pessoas com deficiência física, idosos, têm que estacionar o carro lá no Parque Astronômico para vir trazer a pessoa no hospital. Então, esse requerimento é um requerimento de grande necessidade naquele setor ali. Eu peço que os colegas aprovem, porque é um requerimento que vai beneficiar uma grande maioria. Eu sei que todas as nossas ações, as nossas decisões não vão ser unânimes, mas o objetivo aqui é facilitar essas pessoas que necessitam encostar o seu veículo ali para ir nos hospitais, para ir nos laboratórios, ali naquelas clínicas. Esse é o grande objetivo. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, em relação ao requerimento do vereador Amaral, para ampliação do estacionamento rotativo, inclusive é um projeto de lei que está tramitando nessa casa, que vence o prazo dele na semana que vem. Vossa Excelência foi contrário na comissão de obras a ele, e inclusive aprovada o seu parecer contrário. Ele trata sobre algumas situações, por exemplo, a audiência pública, para debater esse tipo de assunto de ampliação. A importância de uma audiência pública para debater. Mas eu acho
que a gente poderia acrescentar, e se o senhor concordar, poderia até acrescentar no requerimento, se o executivo poderia ter interesse em trocar, então, o comerciário pela Mina Brasil. Se existe interesse de colocar o rotativo lá na Mina Brasil, os moradores do comerciário têm interesse em tirar o rotativo do bairro. Então, quem sabe, para não precisar expandir as vagas, o que seria uma situação que demandaria um aditivo um pouco maior no contrato, quem sabe fazer essa troca. A troca entre o comerciário, as vagas que hoje tem no comerciário e que os moradores já deixaram muito claro que não querem mais, por essas novas vagas na Mina Brasil. E mais importante ainda, a gente precisa saber se realmente é uma necessidade e se há interesse dos moradores e comerciantes da Mina Brasil como um todo. Não pode ser o interesse de 1, 2, 3, tem que ser um interesse geral. Eu sei que a vereadora Goretti tem um relacionamento muito bom com a Mina Brasil, talvez ela possa tirar essa dúvida da gente, mas se existir realmente esse interesse, talvez trocar o comerciário pela Mina Brasil. O requerimento continua em discussão. Havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 207/2025, autor Ademir José Honorato. Limpeza e roçada nas margens da rua localizada no bairro Vila Maria. Indicação número 208/2025, autor Ademir José Honorato. Limpeza e manutenção das bocas de lobo localizada na rua Antônio Batista de Luca, esquina com a rua Hortência João da Silva, centro. Requerimento de número 264/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de pavimentação com asfalto na rua Hortência João da Silva, bairro Centro? Se sim, qual o prazo, se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 265/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de executar a pintura, bem como a recolocação das taxas refletivas nos pontos faltantes da rodovia Luiz Rosso? 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras que nos assistem aqui em casa. Também o Marlos Apelino, nosso suplente de vereador, também está aqui acompanhando, os amigos aí fora. Pois bem, este pedido, logicamente, quando eu acesso o centro de Criciúma, nós lá ao sul, a gente sempre reclama que está faltando um pouco das coisas, e realmente está faltando tinta também na pista, principalmente onde tem as empresas e tudo mais. Os caminhões saem, né, de grandes fluxos, de trevo e tudo mais, ou seja, o arrasto do pneu vai apagando rapidamente. Então, nesses pontos ali, já vou citar ali na região da Elizabeth, já aconteceu fatalidade ali também, e tu chega à noite ali, está chovendo mesmo, tu não sabe para onde é que tu vai, é perigoso realmente, complicado. Mesma coisa em Eliane, no Morro Estevão também, e assim por diante. Chegando à quarta linha, mais abaixo. Então, tem vários pontos da região que está carecendo muito que seja refeito a pintura líder, Toninho. De repente, interceda lá para que pegue o caminho da pintura, faça uma limpeza, né, logicamente, e que repinte e coloque os tachões e as taxinhas nos locais, principalmente nessas entradas de empresa. Uma que também coloque uma pintura, não fazer aquela pintura a frio, que é aquela só com a tinta à base d'água ali, né, que seja aquela pintura, né, vereador presidente Márcio, você conhece, sabe como é que é? Aquela pintura quente, ela é emborrachada, ela é mais grossa, ela tem 2, 3, 4 milímetros até. Então, é melhor fazer com qualidade, principalmente nesses pontos dessas empresas. Porque sai um caminhão ali, bitrem, sai aqueles pontos ali devagarinho, até tem que andar 600 metros para dar 20, 30 por hora. E, bom, às vezes as pessoas não vêm muito próximo, e já aconteceu um acidente, logicamente, como eu já falei, fatalidade. Então, é só isso aí. Todo mundo fala assim, temos que salvar vidas, assim. Isso também é um ponto muito importante para, né, cuidar das pessoas. Um acidente,
Uma pessoa de moto acidentada leva meses para voltar a produzir. De carro, mesma coisa. Então, por isso, nessa realização, nós pagamos, né, toda a parte de emplacamento fica no município, então, ou seja, as multas também. Então, e tem bastante verba, bastante dinheiro nessa conta 100 para isso, que invista realmente e faça essas repinturas, eu já digo quase toda a cidade, mas estou pedindo agora especificamente na Rua do Vilas Rosso, quem vai para a quarta linha. Primeira linha, Morro Estevão, quarta linha, enfim. Muito obrigado, senhor presidente, peço a aprovação desse requerimento. Os colegas. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 209/2025, autora Gorete Mendes Correia Boaroli. Pavimentação asfáltica na rua Abrão Carlos Benetton, bairro Mina Brasil. Requerimento de número 266/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana, Obadias Benones da Silva, Nicola Hilário Martins, Ademir José Honorato, Juarez de Jesus dos Santos, Valmir D'Agostin, Neri Xavier dos Santos. Envio de expediente à empresa compacta incorporadora SPE Limitada, solicitando que nos encaminhe as respostas das notificações realizadas pela Vigilância Sanitária a respeito da obra do Complexo Santa Vita. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 267/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana, Valmir D'Agostin, Neri Xavier dos Santos, Obadias Benoni da Silva, Juarez de Jesus dos Santos, Ademir José Honorato, Nicola Hilário Martins, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando e solicitando, conforme deliberado e aprovado na audiência pública Santa Vita, 1. Informações e cópias dos relatórios sobre atuação através da vigilância sanitária, combatendo os riscos à saúde pública, como a proliferação de animais peçonhentos e possíveis surtos de doença. 2. Existe cópia do estudo técnico sobre os danos estruturais do terreno ao redor do empreendimento para avaliar a viabilidade da continuidade da obra? Se sim, nos encaminhe. Se não, pode ser realizado? Justifique. 3. Existe cópia dos resultados da análise do impacto ambiental, incluindo o estudo para informar se existe alguma nascente no terreno e avaliar quais os danos causados pela paralisação da obra? Se sim, nos encaminhe. Caso não tenha sido efetuado, existe a possibilidade de fazê-lo? Justifique. 4. Diante do descumprimento da função social da propriedade, há interesse do município na declaração de utilidade pública do imóvel, visando futura desapropriação para a gestão pública ou partir de parcerias pública-privada, facilitando o impacto jurídico. Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 268/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana, Valmir D'Agostin, Neri Xavier dos Santos, Ademir José Honorato, Obadias Benoni da Silva, Juarez de Jesus dos Santos, Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao Ministério Público de Santa Catarina, conforme foi solicitado e aprovado na audiência pública do Santa Vita, segue abaixo as solicitações. 1. Requer uma ação judicial contra a empresa compacta incorporadora e cumprir de forma eficaz a definição, as exigências exageradas pela vigilância sanitária, conforme os autos da intimação de número 674/2023 e 169/2024, sob pena de multa, subsidiariamente que o município seja autorizado a intervir no local dos fatos para adotar medidas que se fizerem necessária a solução e acúmulo de água e abandono da obra. 2. Informar a identificação e responsabilização dos responsáveis legais pela obra abandonada, incluindo a empresa e seus representantes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que faça a confirmação do quórum.
Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Agora, no PE 15, nós vamos ter 4 emendas de minha autoria. Eu gostaria de retirar a emenda 3. Ficando só a 1, 2 e 4. Atendido de plano, vereador. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo PE 016/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição da logomarca oficial do selo comemorativo. Inverteu a ordem ao 15 primeiro. Retornando, vereador. Primeiro vamos estar votando o PE 015, então, o primeiro projeto para... Então, vamos lá. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PE 015, encaminhado pelo prefeito municipal, que estabelece normas de celebrações de contratos de patrimônio dos patrocínios, nos quais a administração pública direta, autarquias e fundacionais do Poder Executivo figura como patrocinadoras e patrocinadas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com emendas. As comissões de Saúde e de Fiscalização opinaram pela aprovação com as 4 emendas. Os pareceres das comissões de Educação e de Obras foram dispensados na sessão ordinária do dia 22/4/2025. Foram apresentadas 4 emendas, as quais serão todas separadamente de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno. Então, no caso, 3, retirada 1, 3 emendas. Em discussão, a emenda modificativa 01, que altera o inciso 3º do artigo 2º. Em discussão, com a palavra o vereador Nicola Martins. Vereadores, eu vou explicar rapidamente cada uma das emendas à medida em que forem votadas. Essa é uma emenda que amplia as proibições de patrocínio para cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos e por afinidade até 2º grau, algo que não tinha no projeto original. Antes, no projeto original, era só o servidor público, que era proibido patrocinar só projeto de servidor público. Agora não, agora a gente está colocando também o cônjuge e alguns parentes envolvendo esse assunto. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Com 6 votos a favor, 9 votos contrários, a emenda foi rejeitada. Em discussão, a emenda aditiva 2, que acrescenta o artigo 14. Em discussão, a emenda com a palavra o autor, vereador Nicola Martins. Presidente, essa emenda trata de publicação em diário oficial. Simplesmente isso. Publicar as informações dos patrocínios no diário oficial. Objeto, valor, entidade proponente, período de execução, obrigações assumidas pelas partes e por aí vai. São situações de publicação no diário oficial. Transparência. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. Com 6 votos a favor e 9 votos contrários, a emenda foi rejeitada. Em única discussão, a emenda aditiva 04, que acrescenta o parágrafo único no artigo 12. Em discussão, com a palavra, o vereador Nicola Martins. Tão doido pelo sigilo de 100 anos. Presidente, essa emenda trata sobre nenhuma entidade ou proponente poderá receber individualmente valor superior a 15% daquilo que tiver no orçamento destinado a esse programa, para não uma entidade só sequestrar o recurso inteiro. Então, coloca um limite de 15%, mas, excepcionalmente, em casos devidamente justificados e aprovados, poderá ultrapassar esse 15%, desde que esteja excepcionalmente justificado. A emenda continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Com 6 votos a favor e 9 votos contrários, a emenda foi rejeitada. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Não. O projeto foi aprovado com 10 votos. Não. 10 votos favoráveis e 5 abstenção. Lembrando que o presidente não vota. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo PE 016-2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição de logomarcas oficiais do selo comemorativo ao centenário do município de Criciúma e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Saúde, Educação, Obra e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, projeto em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC EXE 05/25, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera a lei complementar número 511 de 9 de dezembro de 2022 e a lei complementar 014 número 14 de 20 de dezembro de 1999. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e a Comissão de Saúde opinou pela rejeição, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto que eu estou debruçado há algum tempo, desde que ele entrou nessa casa, logo que ele chegou, a gente já buscou algumas informações. Tivemos aqui a presença do Felipe, que é o controlador-geral do município, e também
do Dr. José, que é o procurador, mas o projeto nunca foi nem... A discussão nunca foi de um âmbito orçamentário, que era uma questão envolvendo o Felipe, nem no âmbito jurídico, que era o que envolvia o Dr. José. Sempre foi uma questão de moral e de necessidade. Por quê? E aí eu quero trazer alguns dados para os senhores que eu retirei do site do Farol TCE, que é o site do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Dos mais de 400 cargos que supostamente estão sendo excluídos, 61 estavam ocupados em abril de 24, 68 estavam ocupados em dezembro de 2024. Desses 68, muitos deles já foram incorporados na reforma administrativa de dezembro. Então, em janeiro, eles já foram ocupados com outra nomenclatura, que está em vigor. Então, por isso que desde janeiro, volta, por favor. Só passa quando eu disser para passar, por favor. Então, em janeiro, já nenhum desses cargos estava ocupado, desses 400 e pouco. Assim como agora, em abril, também não estão. E como vocês podem ver, a gente está falando ali que estavam ocupados somente os de chefe de divisão, dos que estavam apresentados ali. Pode passar. Esse quadro, ele mostra os 10 maiores municípios de Santa Catarina, bem como o município de Tubarão, que é um vizinho nosso, grande também. Aí mostra o seguinte: habitantes por comissionado, habitantes por efetivo, habitantes por servidores total. Criciúma tem um comissionado para cada 575 habitantes. Então, a cada 575 pessoas que vocês conhecem, uma, no mínimo, é comissionada. A gente pode ver que é um número discrepante em relação a outros municípios de Santa Catarina. Caso de Chapecó, que é a grande referência do PSD, que são 1.210 habitantes, Florianópolis, 1.392, Itajaí, que realmente precisa rever essa situação, Blumenau, 1.399. Em número de efetivos segue uma tendência, um valor equilibrado até, e servidores total, aí Criciúma realmente tem mais, porque existe uma questão envolvendo os ACTs. Criciúma tem poucos ACTs e acho que é no próximo quadro que eu vou mostrar para vocês. Pode passar. Esse quadro mostra o número de comissionados e o percentual no número total de servidores, né? Criciúma ali tem 392 comissionados, 3.565 efetivos e 344 temporários, isso de acordo com o site do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no último mês. Então, Criciúma realmente tem um número de temporários baixo em relação aos outros municípios. Mas, se analisarmos os comissionados, é proporcionalmente o município, dentre os 10 maiores de Santa Catarina, que tem o maior número de cargos comissionados. Está ali, isso são dados oficiais, eu não estou tirando da minha cabeça. E, por fim, a última informação, que são os meses de abril nos anos que passaram. Em 2021, 309 comissionados. Em 2022, 326, um crescimento proporcional, até porque o prefeito comentou que os vereadores não estavam analisando o crescimento populacional da cidade, então estamos analisando o crescimento populacional. Em 2023, 337, cresceu 11 em relação a 22. Em 24, 346, cresceu 9 em relação a 2023. E em abril de 2025, 392, cresceu já 46 em relação ao ano passado. E se a gente acrescentar mais esses 63 que estão sendo solicitados no dia de hoje, nós vamos chegar a praticamente 450 cargos comissionados, claro, ocupando esses cargos. Até porque eu não acredito que você vai criar um cargo para não ocupar neste momento. Estamos levando em consideração os 63 que estão sendo criados e ocupando esses 63 cargos comissionados. Vemos, então, um crescimento proporcional no mandato do prefeito Salvaro, de 2021 a 2024, mas realmente uma discrepância bem grande em abril de 2025. Então, um crescimento bem grande. O que eu sugiro ao governo?
Não a criação de 63, mas analisar de verdade 63 que já estão ocupados, para a gente poder otimizar o que já está ocupado. E não criar novos cargos comissionados, para chegar a quase 450 cargos comissionados, e olha que a gente já tem uma discrepância bem grande em percentual de comissionados em relação aos 10 maiores municípios de Santa Catarina. Espero ter sido claro na minha explanação, e é por isso que o meu voto vai ser contrário, porque nesse momento eu defendo que o município faça uma análise dos comissionados que já existem, desses 392, veja por onde eles andam e encontre uma forma de aumentar a eficiência desses cargos comissionados, né? Até porque estão buscando vaguinha para as pessoas, né? Estão criando 63 novas vaguinhas, e a gente precisa, na verdade, é dar maior eficiência para essas vagas que já estão em funcionamento. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Luiz Fontana. Presidente, eu também venho manifestar que eu serei contrário a esse projeto, a criação de 63 cargos novos no município de Criciúma. Como o Nicola bem mostrou ali, né, praticamente 10% de cargos comissionados, né, o maior das grandes cidades de Santa Catarina. Então, eu acho que a gente poderia rever a efetividade, como foi comentado, dos servidores. Então, tentar fazer um apanhado e tentar peneirar as pessoas que realmente não são produtivas. Muitos, a gente sabe que dos cargos comissionados são pessoas indicadas por políticos, que nem sempre têm a competência para estar no papel que eles funcionam. Então, eu sou contrário, porque eu venho aqui falar... Tem uma proposta. Criciúma, no momento, não tem proctologista e não tem angiologista. Eu recebi o requerimento da Secretaria de Saúde. Então, temos 412 pessoas na fila de proctologista e 1.880 pessoas na fila de angiologista. É um número absurdo para mim. Será que Criciúma não consegue procurar profissionais e, ao invés de aumentar 63 cargos, que sabemos que tem cargos de direção ali, que são cargos que ganham bem, que seriam bem compatíveis com o valor que um médico recebe, né, que o médico recebe que trabalha no SUS, e oftalmologista, que tem no município, temos 5.160 pessoas na fila, 5.000 pessoas na fila de oftalmologista, algo fundamental, principalmente para a leitura, né, para equilíbrio. A gente sabe que quem não está com a visão boa prejudica muito o dia a dia. Então, será que não daria para contratar mais oftalmologistas? Será que a gente não poderia fazer mais exames? Esse é só um apanhado dos principais que eu achei aqui. Claro que a fila que nós temos aí na saúde é gigantesca em praticamente todas as áreas, todas as especialidades médicas. Então, eu acredito que nós podíamos ter feito com esses cargos uma força-tarefa para qualificar a saúde de Criciúma, que é o principal. As pessoas só conseguem ter uma qualidade de vida quando elas têm saúde. Então, para mim, esse projeto poderia ter sido feito um pouquinho diferente, por isso que eu me posiciono de forma contrária. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Presidente, então, a secretária Marluce falou em entrevista que não teria condições de dar ganho real aos servidores por falta de recurso. Mas aqui a gente vê que vai ter que ser ampliado um valor anual aqui de 4.333.799. Eu já tinha me posicionado contrário na CCJ, até por entender que essas 430 vagas, elas já foram extintas lá atrás. Então, quando fala, mas essas vagas não estão mais livres, elas foram extintas por força de lei. Eu continuo acreditando nisso. Será que o salário de um vigia que ganha R$ 1.410,54 base, será que não dá para a gente dar uma melhorada? Será que não dá para a gente dar uma melhoradinha no salário das serventes, do pessoal do pátio, dos professores? Porque é muita grana aqui para encher a prefeitura de vaguinha.
Ou alguém duvida disso? Vaguinha, essa é a verdade. E eu sei que tem muita gente no YouTube hoje assistindo essa sessão assim, ai, vai passar a minha vaguinha. É verdade, gente. Vai passar a minha vaguinha. Não. Aonde? Apresenta. Qual o problema? Eu não era vereador? Quem disse? Não, Toninho. Eu não era vereador e muito pelo contrário. Sabe o que eu fiz? Quando a minha esposa trabalhava na prefeitura, primeiro dia que eu vim para essa Câmara aqui, primeiro dia que eu assumi aqui, vereadora Giovana Mondarda, minha esposa não trabalhava mais lá. Agora, quando eu não era vereador, a minha esposa trabalhou na prefeitura, sem problema nenhum. Qual o problema em relação a isso? Agora, eu tirei, porque eu não acho legal. Eu sou vereador, como é que eu vou fiscalizar? Já que o senhor está falando isso, eu vou falar. Eu não acho legal. Se a minha esposa trabalhava na prefeitura, eu vereador, como é que eu vou fiscalizar com a minha esposa na prefeitura? Lógico que não. Eu preciso ter independência, e por isso eu tirei. Agora, eu não fui lá pedir vaguinha, eu quero uma vaguinha para minha esposa. Não, ela trabalhava lá. E é isso que tem que fazer o pessoal trabalhar, de verdade. O que o vereador Nicola falou, perfeito. Tem que ver realmente quem está ali e colocar a trabalhar. Mas a gente sabe que possivelmente o projeto vai ser aprovado e vida que segue. Então, peço ao prefeito Vaguinho que olhe com atenção aos vigias, ao servente, o pessoal do pátio, os professores. Era isso, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham. Às vezes a gente tem que subir nessa tribuna, a gente tem que olhar para trás. A oportunidade que está se tendo de fortalecer o trabalho do nosso prefeito é através das pessoas que serão contratadas, certamente não por criar vaguinhas para dizer vou resolver o problema do vereador ou coisa parecida. Nós nem sabemos como vai ser o procedimento. Quando se fala aqui do aumento ao servidor público do pátio, que eu concordo que realmente eles merecem uma oportunidade de ganhar um salário melhor pelo que eles fazem como profissional, estamos em negociação. Uma negociação que, ao longo dos tempos, eu não vi da maneira como está sendo feita agora. O prefeito que atende as pessoas que vão lá ao sindicato da categoria, que não era atendido, em outras oportunidades dos prefeitos anteriores, hoje o Vaguinho atende e está escutando a cada um a proposta que está sendo feita. Não tenho dúvida que ele certamente vai dar o aumento àquele segmento que realmente faz necessário pelo pouco salário que ganha. Ele já fez isso daí quando ele mandou um projeto para cá, aumentando o salário do contador, que realmente há 16 anos vinha brigando pelo aumento, que fez jus a eles pelo trabalho que eles desenvolvem. É um prefeito que enxerga essas coisas. A nossa folha de pagamento do servidor público, por lei, o prefeito tem a prerrogativa de gastar até 54%. A nossa folha de pagamento está em 34%, Márcio. Então, o prefeito está aumentando, o percentual pode aumentar, sim, ele pode chegar a 35% com esse aumento de vagas que está surgindo, que vai surgir se o projeto passar, e com certeza, tenho certeza que vai passar. Mas dizendo assim que está sendo um projeto de vaguinha, eu acho que tem que pegar e ver primeiro como vai ser o procedimento. E nós vamos fiscalizar, vereador Juarez. Nós somos vereadores para isso. Nós estamos fazendo a aprovação de um projeto que, pelo que a gente viu, é para fortalecer o trabalho hoje que vem sendo feito pelo município, e que nós vamos ver se essas pessoas que vão ser contratadas se realmente estão envolvidas no trabalho que tem que ser feito,
Porque não pode se criar uma vaga simplesmente para o cara ir lá dizer que está lá e receber todo mês seu pagamento sem nada fazer. E eu vejo no prefeito Vaguinho que ele trabalha com muita responsabilidade. E, com certeza, essas pessoas estão votando por uma necessidade maior que se tem. Então, deixar bem claro para a nossa sociedade criciumense que esse projeto está vindo para casa, feito um levantamento com os pés no chão, para depois ter sido mandado, porque levaram 3, 4 meses para desenvolver esse projeto. E a nossa folha, como eu bem disse, hoje está em 34%, sendo que o prefeito tem a prerrogativa de gastar com folha até 54%. Então, cabe a nós fiscalizar se realmente está aumentando desproporcionalmente a folha de pagamento e nós fiscalizar, que é o nosso trabalho. Então, eu voto a favor desse projeto, entendendo que essa contratação vem fortalecer o trabalho que já vem sendo feito pelo nosso prefeito Vaguinho. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, subo nessa tribuna com muita tranquilidade de olhar para cada cidadão criciumense e dizer que vou votar favorável a esse projeto. De olhar para cada cidadão, de olhar para os meus vizinhos, para cada morador dessa cidade e dizer: o PSD é a favor desse projeto. Ouvi atentamente as falas da oposição. E muito bem disse, não se trata de questão de responsabilidade fiscal. Não se trata de questão legal, mas se trata única e exclusivamente por ser contra. Aqui não vou entrar no campo da moral, senhor presidente, porque a moral de alguns é muito relativa. E eu tenho um posicionamento sempre muito firme e muito transparente para a sociedade de criciumense. E quero dizer, senhor presidente, que a cidade de Criciúma, ela não precisa de exemplo de nenhuma cidade, com todo o respeito. A cidade de Criciúma, ela é nota A na questão da responsabilidade fiscal. A folha de pagamento de uma cidade como a nossa, pujante, é 34%, sendo que o município e esse governo ele tem responsabilidade fiscal, porque é o jeito do PSD de governar, de olhar para as pessoas e de ter o arroxo. Agora, subir na tribuna e dizer que vai ser distribuído vaguinha. Gente, sociedade criciumense escolheu um projeto na urna, senhor presidente. O prefeito Vaguinho, um homem sério, comprometido. Eu estou aqui com o impacto orçamentário da nossa secretária Marluce. E me parece que a verdade, eu já falei, senhor presidente, em alguns discursos, Santo Agostinho, ele muito fala, vereador Miri, que a verdade a gente pode encontrar dentro da gente mesmo. E que a verdade é acessível para todos. Então, e fico muito entristecido até com esse debate, porque se levanta um sofisma. O sofisma, ele parece um argumento verdadeiro, e a gente estuda muito na faculdade de Direito, mas ele parte de uma premissa e é falsa. Dizer aqui que o nosso governo não tem comprometimento com saúde porque algumas especialidades estão em falta, e realmente a gente não esconde. É justamente por isso que vai ser aberto concurso público. Porque todo mundo sabe nessa casa que para contratar médico é através de concurso público. E o Ministério Público, até os convênios, o Ministério Público tem se posicionado contra. Dito isso, senhor presidente, eu falo muito tranquilamente que o jeito do PSD de governar é ser muito transparente. E ser contra esse projeto, agora politicamente, é ser contra a vontade das urnas. A sociedade criciumense elegeu o prefeito Vaguinho, confiando. Foi o projeto que foi vencedor na urna. E garanto
que essa questão de moral ela é muito relativa, porque se o PL tivesse ganho as eleições, se fosse passar alguma reforma, estariam aqui defendendo, mas faz parte da narrativa política. E eu entendo a oposição, senhor presidente. E por isso eu subo nessa tribuna e coloco o meu rosto para toda a sociedade criciumense, a imprensa que queira debater, porque eu não escondo, senhor presidente, quem eu sou. Eu não preciso também de vaguinha. Agora, dizer, senhor presidente, se referir a uma reforma administrativa como essa, que visa única e exclusivamente otimizar o serviço público. Ninguém quer vaguinha. Com todo respeito, a gente precisa de respeito nessa casa e respeitar os demais vereadores. Olha, ser contra um projeto politicamente é ter posição, e esse é o papel da oposição mesmo. Agora, ser contra por ser contra, vir aqui dizer que é uma questão de moral, que não é de responsabilidade fiscal, se citar o exemplo dos servidores efetivos. Olha, o nosso governo, desde janeiro e desde quando ganhou as eleições, ele tem conversado com o sindicato, ele tem negociado, e garanto, senhor presidente, que esse governo é a favor aos servidores. Tanto é que esse governo já está previsto vários concursos públicos. Então, assim, senhor presidente, o meu partido, o PSD, ele já havia fechado questão de ordem, a nossa bancada. A gente vai votar favoravelmente. Eu peço para os demais vereadores que não tenham medo, porque o sofisma é um argumento falso. Ele parte de uma premissa falsa. Essa casa não tem o que esconder da sociedade criciumense. Essa reforma foi debatida há mais de 30 dias aqui. Ela passou nas comissões. Então, assim, senhor presidente, Criciúma, senhor presidente, eu nem quero falar aqui do governo do Estado sobre responsabilidade fiscal, porque eu já fiz uma promessa, e sou alguém de promessa, alguém de palavra, que não ia mais subir na tribuna para criticar o governo Jorge de Mello, mas eu fiz um relatório aqui que poderia... Mas não quero causar o mal-estar, senhor presidente, porque eu prezo muito pelo princípio da urbanidade. Mas dizer o seguinte, que eu sou a favor dessa reforma, que Criciúma, a gente dá exemplo em Santa Catarina, em questão de transparência, de responsabilidade fiscal e no trato com o dinheiro público. Encerro as minhas palavras, senhor presidente, com muita tranquilidade, olho novamente para essa Câmara e digo, eu sou favorável a esse projeto e não tenho vergonha nenhuma de votar a favor, porque ser contra esse projeto politicamente é ser contra a vontade das urnas. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, vereadores, vereadoras e público que nos assiste aqui ainda e em casa. Eu, de início, quando se foi falado nesse reestudo, essa reforma, eu ouvi falar assim, umas 10, 15 cargos. Eu até falei para os colegas que já tinham debatido no ano passado, disse, olha, se for uns 10, 15, eu até falei para o Vaguinho, prefeito, só, seria favorável. Falei para ti também, líder. Né? Não, se for uns 10, 15, voto favorável, tranquilo, né? Então, 10, 15 cargos. Aí veio isso aqui, então, 63. Até a semana passada estávamos criticando o STF, porque criou mais 150 comissionados lá. Ah, não vamos trazer Brasília aqui. Mas tudo bem, é isso aí. Então, 34%, parabéns, é isso aí, tem que ser austero, tem que bater. O limite máximo é 54%, tudo certo. Mas, assim, nós colocamos esses 60 e poucos funcionários, já vai lá para uns 36% mínimo. No total, vai dar uns quase 36%, assim, na conta rápida que eu fiz. Mas, assim, nós não estamos contando com um monte de... A FASC, por exemplo, nós estamos contando com ela, nós não estamos contando também com todos os cargos terceirizados que tem guardas, limpeza urbana. Ah, mas tem o contrato ali, permite, tudo bem. Mas isso deveria fazer parte desse bojo que realmente está saindo do cofre do município. Né? Então, isso já levaria bem mais acima. Maneiras de como se interpreta a lei. Está em 34%,
é respeitável, está ali, está dizendo, né? Eu só estou falando desses pontos ali. E como também foi falado aqui, eu também escutei, né, que os funcionários não vão ter ganho real, porque realmente está faltando, o dinheiro não tem município, o município não tem dinheiro, coisa e tal, está difícil, tem que segurar mesmo, tem que economizar. Foi uma declaração, sim, da secretária, que não pagaria ganho real, vereadora Giovana. Então, ou seja, vai dar o que? Mais de 4 milhões? Esse impacto, Nicolas, no mandato. Vares, você falou, né? Vai ultrapassar 4 milhões de impacto no mandato. Ou seja, então, poderia ter algum ganho real aos funcionários e botar a trabalhar um pouco mais. Então, o impacto orçamentário dos novos, né? Ou de um total. Então, isso muda, né? Então, vereador Daniel, assim, você até comentou, né, nesse sentido ali, mas às vezes a gente tem que mudar de ideia também, pensar um pouco mais. Então, se fosse, como você bem citou, um governo de continuidade, parabéns, isso é mesmo, estão sendo falado, tem que usar mesmo, não, é o governo de continuidade, vamos fazer 20 anos de continuidade, parabéns, né, se ganha na urna, é isso aí mesmo, democrático, foi ali, fomos lá, não ganhamos, bola para frente, continuidade. Mas se fosse continuidade, como os números foram bem mostrados ali, vereador Nicolas, né? Nunca chegou a passar de 350 e hoje já está em quase 400 e vai para 450, 460. Então, se é um governo de continuidade, ele teria que ter essa mesma premissa, né? De dar essa continuidade, não poder aumentar também. Então, se antes era 350, agora para 450. Então, é uma descontinuidade nesse sentido. Se o prefeito Clésia era austero nesse assunto e segurava tudo ali, né, talvez agora precise um pouco mais da máquina, de ter mais gente para poder suprir aquilo que se fazia antes. Ou talvez tudo aquilo que estava antes ao redor do prefeito Clésia, do Salvaro, tinha muito mais resolução. E talvez hoje não está tendo. Estou só fazendo uma ilação aqui. Talvez não esteja dando conta, por isso tem que botar mais, aumentar isso, né? Claro que talvez vai ser usado ou não vai ser usado, como o vereador Daniel falou, né? Pode ser usado, pode não ser usado, não sei, mas vai estar ali à disposição. Então, era o que eu tinha para falar sobre isso aí. Eu, repetindo, de princípio, ainda falei para o Vaguinho, falei para o senhor, vereador Toninho, né, que seria favorável naqueles 10, 15, né? Agora, vendo que aumentou muito, levantou muito, né, os valores e tudo mais, então, por isso, eu também declaro meu voto, vai ser contrário, por esse motivo. Mas, demos boa sorte, estamos aí para trabalhar e ajudar o prefeito a fazer o melhor possível. Então, é isso aí. No que precisar, a gente vai estar à disposição. Em alguns assuntos a gente vai discordar, não vamos, né? Mas tudo bem, é isso aí, vida que segue e vamos em frente. Um abraço a todos aí e fiz a minha parte. Um abraço, obrigado. Projeto continua em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Vitor Lombardo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que está aqui nos acompanhando. Vereadores, eu queria também falar com esse público que nos acompanha. Meu cabelo está esquisito, né, vereadora? Queria falar com esse público que nos acompanha, com muita, como diz o vereador Daniel, com muita tranquilidade sobre esse tema, porque acredito que o que não foi dito aqui é algo que eu gostaria de explorar, sobretudo porque, não só porque me fez ter essa tomada de decisão do meu voto, mas, sobretudo, para informar a população também do que a gente está votando, vereador. A criação de novos cargos comissionados é corriqueira, essa reforma política, essa reforma administrativa, aliás, desculpa, política é o que a gente espera também, né? No futuro, a nível federal, vamos dizer assim. Mas a reforma administrativa, ela é natural de todo governo que troca, mesmo nesses governos que são, de fato, de continuidade, vamos dizer assim, né? Entretanto, o modo de governar pode ser diferente e aqui, muitas vezes, radicalmente diferente, né? O que impõe, talvez, a retirada de cargos comissionados ou colocar muitos outros. Bom, mas me chamou a atenção, obviamente, o número de aumento, né, de 63 cargos, e eu fui entender que cargos são esses, de quem nós estamos falando, de qual organização interna que o novo prefeito entende diferente do prefeito anterior. Acho que eu preciso começar dizendo, vereadores, que na última legislatura, que foi o meu primeiro mandato, eu me mantive absolutamente coesa com as minhas convicções e continuo com elas.
posso dizer com a maior tranquilidade do mundo, nunca tive nenhum tipo de cargo comissionado na prefeitura ou aqui nessa casa. Não tive e não tenho. Por isso, meu debate aqui é do ponto de vista do mérito, da realidade, da necessidade do que temos. Sobretudo entendendo que a discussão do debate aqui foi protagonizada num divisionismo, não é injusto, mas que eu, particularmente na última legislatura, protagonizei muitas vezes sozinha, aliás, ou subi aqui muitas vezes sozinha para reivindicar o salário dos trabalhadores do pátio de máquinas, muitas vezes sozinha para reivindicar o salário das merendeiras, muitas vezes sozinha para reivindicar melhorias nos trabalhos, nos salários dos professores, até mesmo melhorias nos salários dos professores da FASC. Por isso também quero pontuar a importância de falar que as contratações de determinadas posições de serviço no município também requerem concurso público, que eu também, muitíssimas vezes, subi aqui sozinha para defender, vereadores. Por isso eu quero ir ao ponto que me chama a atenção aqui nesse projeto. A criação de quais cargos, né? De que lugares nós estamos falando. E acho que vou terminar no final com a minha expectativa sobre esse aumento de cargos, que naturalmente, pela contagem dos votos aqui, será aprovado. A criação da superintendência de organizações comunitárias. Ele muda algumas determinações de algumas coordenações, cria outras, estabelece estratégias e canais de comunicação acessíveis e eficientes para o recebimento de demandas e sugestões, promove interlocução entre o Poder Executivo e as organizações comunitárias, supervisiona o sistema de registro e acompanhamento de demandas. Me parece que é aproximar o Poder Executivo da comunidade. Cria um termo da administração pública que muitos conhecem bem, que é a Coordenadoria Geral de Gestão e Compliance, que nada mais é uma instância política de administração e remuneração de pessoal e planejamento. Assessorar diretamente o chefe do Poder Executivo, regulamentar o Código de Ética, promover investigações e realizar diligências internas, servir de instância deliberativa de política da administração, desempenhar outras atribuições correlatas. Algo que eu reivindiquei muito aqui do ponto de vista, de fato, dos casos de assédio que ocorriam internamente, da abertura de sindicâncias, das quais já fui testemunha, de tanto que aqui denunciei, já precisei prestar depoimento em sindicância. Isso aqui é para criar um controle interno, de alguma forma, né? Também a criação do comitê gestor, outros cargos aqui que, ao meu ver, fica na curiosidade de como serão adaptáveis, é verdade, né? Como eles serão aplicados. Quem sabe dizer se precisa de 26 profissionais da assistente de gestão da Secretaria de Infraestrutura de Obras? Honestamente, essa casa não tem condições ou algum profissional para dizer não precisa ou precisa. Fica a critério do Poder Executivo determinar isso. E eu gostaria de fazer um chamado para quem está nos acompanhando. O vereador Juarez falou que talvez os comissionados estejam ali esperando aplaudir e torcendo para que o projeto seja aprovado. Eu torço para que esse projeto, assim que aprovado, tenha e ofereça para a população de Criciúma a garantia do bom funcionamento dos equipamentos públicos que a gente tem. Mas eu também quero fazer rememorar um pouco a quem está nos assistindo, que revisitem. Por isso que não há contradição no meu voto, porque eu sempre votei favorável às criações dos cargos comissionados que aqui passei. Por isso eu não tenho constrangimento nenhum de subir aqui e dizer que meu voto será favorável, porque eu defendi os servidores sem nenhum tipo de constrangimento, sozinha. Já quase quebrei meu dedo aqui em cima, vereadores. Sozinha. Não fui eu que saí de cabeça baixada aqui desse plenário e ainda não sairei, porque entendo que o compromisso da eficiência pública impera também sobre a perspectiva da possibilidade da administração direta, do executivo, também tomar suas próprias decisões. Voto favorável, mas principalmente porque estarei disposta a cobrar a execução e o bom funcionamento desse projeto, desses novos cargos comissionados, sobretudo reivindicando sistematicamente melhores condições para os servidores públicos, o aumento a abertura novamente do concurso público, sobretudo atuar diretamente junto à discussão do dissídio do sindicato junto ao prefeito municipal, que, diga-se de passagem, tanto critiquei o prefeito anterior porque não recebi o sindicato. Obrigada.
O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Obadia Benoni. Senhor presidente, nobres vereadores da mesa diretora, vereadores que estão no plenário, ao público que está aqui, eu li o projeto bastante, muito. Algumas dúvidas ficaram, outras foram tiradas. Eu não iria subir essa tribuna para fazer uso dessas palavras, da palavra, porque eu já fui contemplado e já tinha me posicionado também com muita tranquilidade contrário ao projeto. Mas algumas falas aqui me fez subir. Muita preocupação também com alguns discursos, muita preocupação mesmo. A gente, na vida, amadurece muito. O processo do ser humano é esse, amadurecer. E o amadurecimento, ele cabe em todos os lugares, em todas as áreas. Nós precisamos amadurecer também politicamente. Percebo isso na minha curta carreira política, que a gente vai conversando e vai entendendo. Hoje, eu tenho posição, vereador Daniel. Não é oposição, eu tenho posição firmada e não tenho dificuldade nenhuma de dizer para as pessoas, e tenho liberdade, como eu estou livre e leve. Tenho posição porque também tenho palavra. Eu cumpri uma palavra no mandato passado. Muitas coisas aqui a gente discutia e conversava em projetos aqui. Mas, em relação à nossa cidade, vereador Daniel, a gente tem que amadurecer quando tiver uma discussão aqui de projeto que trata sobre a cidade de Criciúma, sobre projetos que estão sobre a nossa competência, parar de ficar trazendo o governo estadual para a pauta. Ele está discutindo um projeto aqui. Porque o governo estadual fez isso. Não, acho que o senhor fez muito bem em dizer, eu parei com isso. Eu vejo a vereadora Giovana Mondardo falando aqui. Ela frisou por muitas vezes aqui que estava no mandato passado, a legislatura passada, sozinha. E, de fato, muitas vezes ela votou sozinha aqui. E muitas vezes discutiu sozinha aqui contra muitos de nós aqui. Hoje a senhora poderia estar no grau dos 6. Ou seja, tem 5 vereadores que, numa pauta como essa, faria coro contigo se fosse a legislatura passada. Exatamente. Com certeza. Voltamos. Isso que eu estou te falando aqui. Não estou fugindo disso. A moeda inverteu. Porque hoje a vereadora tem mais comportamento de uma lei de governo do que oposição, quanto é falado quando a senhora prega hoje no seu público eleitoral. Eu vejo mais a senhora defendendo o governo do que apontando hoje situações como a senhora fazia lá. Então, quando a gente tem uma situação como essa aqui, eu venho com muita liberdade também. A senhora está tranquila, fica em paz, porque eu também estou em paz. Como eu voltei lá atrás favorável, a gente vai vendo a situação, e a política ela é isso, é dessa forma que trabalha. Hoje eu entendo que eu sou contra. Eu sou contra o projeto, e serei quando vier pautas aqui que não é do interesse daquilo que eu acho que o público que me colocou aqui dentro é favorável. Cada um tem liberdade aqui. E mudar de opinião, mudar de posição, esse discurso é muito chato, é muito pequeno. Porque um votou lá na legislatura passada, é porque a mulher dele estava ali dentro. Se altera tudo, se muda tudo. E não era vereador. Agora, a gente tem que, se vai votar favorável, vota favorável.
Você vai votar contrário? Tem argumentos, foi colocado aqui, não vamos desmerecer o que ele trabalhou para colocar aqui, o que nós estamos discutindo. Vai votar favorável, está com liberdade para isso? Vota favorável. Eu não vou votar, porque eu entendo que o meu eleitorado precisa, compreende que se trata de dinheiro público, e hoje, nessa questão de moralidade, Daniel, que é o que mais se prega, nós estamos criando cargos. Por que a gente não defende mais capacitação para os nossos servidores? Tantos os comissionados, que eu recebi agora ali uma reclamação de um cidadão que foi mal atendido, não tem capacidade ou capacitação para estar ali. Por que não investe nisso? Ao invés da gente trabalhar agora, em 3 meses, uma proposta de mudança, de aumento de pessoas, de comissionados. Eu acredito sim, vamos fiscalizar, vereador Toninho. Vamos ver se os nomes que serão nomeados serão de suplentes de vereadores, ou serão de pessoas que concorreram como candidato, ou se vão ser de cabo eleitoral. É isso que a população mais grita e pede para que não haja. Se for para colocar profissional que dê, de fato, uma resposta para a população, eu tenho certeza que o governo vai ganhar nota 10, se estivesse acima de A. Mas a gente sabe, e a gente vai estar ligado nisso, e queria convocar a base para isso, incluindo a vereadora Giovana, para ver quais os nomes que serão colocados lá. Porque o que se defendeu aqui, no projeto, é que isso vai favorecer a cidade, vamos ver as pessoas que vão vir, os técnicos que vão entrar, enfim, vamos ver. Vamos ver se vai ser de fato isso. Se a população de Criciúma, de verdade mesmo, terá um avanço com esse projeto. Vamos ver, vamos analisar. Então, eu não iria falar, ia me posicionar, mas eu ouvi muitas coisas aqui que eu fiquei, poxa, não é uma melhoria para a cidade, só acomodações mesmo. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente, e eu voto com muita tranquilidade. Quem vai votar favorável, gente, tranquilidade para vocês também, consciência tranquila, como já aconteceu em outros momentos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e 5 votos contrários. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os vereadores para a próxima, que será no dia 29 de abril de 2025, terça-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos.